Jussara Soares, polêmica em Santa Catarina. Jair Bolsonaro deu o seu aval para que o PL lance uma chapa pura ao Senado Federal nas eleições de 2026. Ou seja, rifar Esperidião Amin e apoiar Carol Dittoni? Uribe, vem confusão à vista, né? Porque a deputada Carol Dittoni, ela ameaçou deixar o PL porque ela não tinha a garantia de que disputaria o Senado lá em Santa Catarina. Por quê? Porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, transferiu o seu domicílio eleitoral para Santa Catarina para disputar o Senado lá no estado. Pois bem, lá no estado, Uribe, tem o senador Esperidião Amin, do PP, que é aliado de Bolsonaro e o que a gente tinha dos bastidores, que tem ali um acordo para que saísse uma chapa dupla, no caso de Esperidião Amin tentando a reeleição com um candidato do PL, que no caso seria Carlos Bolsonaro. Carol Dittoni não gostou nada disso, ameaçou deixar o partido. Só que Carol Dittoni, ela tem o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e há, neste momento, uma operação dentro do PL para tentar fazer uma chapa dupla pura do PL, ou seja, com Carol Dittoni e Carlos Bolsonaro, os dois juntos disputando as duas vagas disponíveis no Senado no estado de Santa Catarina. Pois bem, segundo eu pude apurar, Bolsonaro não se opõe a essa chapa dupla ao Senado do PL. A questão, Uribe, seria o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que teria ali o interesse de manter este acordo com o Esperidião Amin, né? Agora, a grande questão, Uribe, é que passa por um outro acordo. Segundo me contam aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o acordo era o seguinte, entre Valdemar e Bolsonaro. Bolsonaro falou, pode deixar que os candidatos ao Senado eu escolho, porque ele tem toda aquela estratégia de fazer o maior número de aliados, né, lá como senadores em 2026. E ele diz o seguinte, Valdemar escolhe quem vai ser o candidato a governador. Esse seria o acordo. Agora, com a questão lá em Santa Catarina, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu, segundo os seus aliados, o aval para que Caroline Dittoni e Carlos Bolsonaro disputem os dois a vaga ao Senado. Uribe, mas esse aval não é só porque o ex-presidente Bolsonaro gosta de Caroline Dittoni, porque ela tem o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É porque as pesquisas indicam Caroline Dittoni muito bem posicionado nessa corrida pelo Senado no estado. Então, há uma percepção, uma avaliação também que as melhores chances de Carlos Bolsonaro conseguir conquistar uma vaga no Senado por Santa Catarina seria ele disputar ao lado de Caroline Dittoni e não contra ela. No caso, se ela mudar de partido, isso ficaria ruim. Então, é por isso que também tem esse aval de Bolsonaro para que Carol Dittoni e Carlos Bolsonaro, os dois juntos, disputem essas duas vagas disponíveis para o Senado. Neste caso, claro, a família acaba dando uma escanteada no senador Esperidião Amin, que vai tentar disputar, que quer disputar a reeleição, mas tem também ali, segundo me diz, uma operação para tentar convencê-lo a disputar outro cargo, por exemplo, uma vaga na Câmara de Deputados. A ver como fica essa situação. Uribe. Difícil porque isso prejudica muito o Jorginho Melo. Claro que a tendência de reeleição de Jorginho Melo é imensa, ainda mais em Santa Catarina, que é um estado bolsonarista. Mas que ele tivesse partidos do centro. O grande problema é que, saindo Esperidião Amin, parte dos partidos de centro pode ir para a candidatura oposta do PSD. E aí você cria um constrangimento imenso para o governador. E tem um problema só, que não é a Carol Dittoni, não é Esperidião Amin, é Carlos Bolsonaro. Ele é do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro não vai ser candidato ao Senado, Eduardo Bolsonaro não vai ser candidato ao Senado em São Paulo. Ele poderia sair por outro estado, mas não. Querem garantir a vitória dele por Santa Catarina. E aí essa exigência do pai querendo favorecer o filho prejudica o partido como um todo. Arremata, Ju. Não, é só porque eu tenho questionado as pessoas. Flávio Bolsonaro, se ele vai disputar a presidência, vai ficar uma vaga da família, em tese, no Senado no Rio de Janeiro, porque Carlos não volta com o título dele para o Rio de Janeiro para disputar. E aí me dizem que por questões pessoais, Carlos segue insistindo. Ele quer Santa Catarina, quer se mudar para lá,
está apegado ao Estado e não tem chance de voltar para disputar a vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, Uribe. Família não é a cabeça de partido, é a família que manda, sempre se favorece e não pensa em questões estratégicas. Podiam fazer 2 aliados em Santa Catarina e garantir Carlos Bolsonaro em outro estado, em outra vaga para o Senado. Em São Paulo ele teria chances. No Rio de Janeiro ele teria chances, até porque ele conhece o Rio de Janeiro, ele não conhece Santa Catarina profundamente como conhece Carol Dittoni e Esperidião Amin. E há o risco do eleitorado de Santa Catarina bairrista votar nos outros 2 candidatos que conhecem o estado e não Carlos Bolsonaro. Vamos acompanhar.